minha ideia aqui é discutir um pouco com vocês sobre manifestações clínicas, principais manifestações clínicas em doenças metabólicas inatas, né? E porque se a gente fosse discutir manifestações clínicas específicas de mais de 1.000 doenças metabólicas, acho que nós precisaríamos de uns bons anos, tá? E seria uma tarefa bastante enfadonha, né? Então, inicialmente eu só gostaria de lembrar e elencar 2 pontos, tá? Como é que uma doença se manifesta? Como é que a gente observa uma doença clinicamente, né? Uma doença ela é observada através de sinais, tá? E esses sinais são as manifestações clínicas que são visíveis pelo profissional de saúde, ou seja, é aquilo que o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde observa no paciente, né? E pelos sintomas. Tá? Os sintomas são todas aquelas manifestações que são percebidas pelo paciente, tá? E que são, então, relatadas para o profissional de saúde. Tá? Isso num contexto mais amplo, então, quando a gente chega no médico, a gente diz para o médico, olha, eu estou sentindo alguma coisa. Tá? O médico vai nos observar, tá? E vai entender e tentar elucidar, então, quais são as potenciais manifestações clínicas, qual é aquele quadro clínico que a gente está naquele momento. Tá? Qual que é o problema aqui? Tá? O problema aqui é que nós estamos lidando com crianças. Tá? A criança, o neonato, tá? Ele não tem um repertório grande de respostas. Tá? O que o neonato faz? Tá? Como é que ele responde quando ele está doente? Tá? Ele chora, tá? Ele tem febre, tá? Ele tem uma série de sinais. Tá? Então, o sintoma, tá? Que é a outra parte necessária para compor e se entender uma manifestação clínica, a criança não vai nos dar. Tá? A criança não vai dar para o médico, para quem está lidando com o paciente naquele momento. Tá? E, essencialmente, nós estamos falando aqui de doenças graves. Tá? Numa consulta de rotina de pediatria, alguns quadros até podem ser observados, mas essencialmente a grande parte dos quadros vão ser observados no sistema de emergência, né? Em que a criança está mal, a criança está fazendo algum quadro, por exemplo, um quadro convulsivo, tá? Ou um quadro de vômito dificilmente de ser controlado. Tá? Então, essa criança ela não vai dizer para o médico o que ela está sentindo. Tá? Então, isso é um ponto que é bastante difícil, né? E torna o entendimento da doença e a identificação clara da doença bastante difíceis. Tá? Isso, tanto o Gustavo quanto a Bianca já falaram, são pontos que são bastante complicados e que muitas vezes eles colaboram para esse subdiagnóstico. Tá? Então, como o Gustavo falou, talvez essas doenças elas não sejam tão raras. Né? O que a gente não sabe, né? o que o profissional de saúde não tem, é um treinamento capaz de fazer com que eles tenham pelo menos uma suspeita de que aquela doença pode ser uma doença metabólica, saindo dos quadros de sepse neonatal, infecção, e outros quadros que são bastante comuns e que são com diagnóstico de uma certa maneira confuso, e que se sobrepõe muitas vezes aos erros inatos do metabolismo. Classicamente, se entende doença por distúrbio de órgão e sistema. Tanto que a gente entende a gente conhece doenças neurológicas, a gente conhece doenças cardíacas, a gente conhece doenças hepáticas, a gente conhece doenças hematológicas. Tá? Qual que é
a diferença e qual que é o grande problema, qual que é a grande dificuldade quando a gente está tratando de erro inato do metabolismo. Tá? É que no erro inato do metabolismo, os pacientes eles podem apresentar sintomas diversos, que vão afetar diversos órgãos. Então não vai ser um quadro, o paciente dificilmente vai ter um quadro restrito cardiológico. Ele vai ter um quadro cardiológico, um quadro muscular, às vezes um quadro hepático, às vezes um quadro neurológico, e todas essas alterações de múltiplos órgãos atuando de uma maneira conjunta. E isso, então, torna o diagnóstico dessas doenças bastante difícil. E depois eu pretendo falar um pouco, brevemente, com vocês, não vou discutir sintomatologia clínica de doenças específicas, mas tratar de uma maneira bastante ampla, e que a gente precisa ter isso em mente, que muitas doenças apresentam as mesmas manifestações clínicas. E alguns exemplos de manifestações clínicas são dificuldade respiratória, hipotonia, redução de reflexo de sucção no neonato, vômito, diarreia, e todos esses sintomas, eles são muito frequentemente atribuídos e confundidos com os sintomas de sepse. Então, muitas vezes o paciente a criança dá entrada no hospital, e a primeira suspeita é de sepse neonatal. Ou não só o neonato, mas a criança está com suspeita de sepse. E justamente porque está apresentando, quando dá entrada no sistema de saúde, na emergência, quadros que são muito semelhantes à sepse. Isso é um ponto que o profissional de saúde deve ficar muito atento. Acho que um dos pontos principais da minha fala aqui, e quando eu pensei em montar essa apresentação, era justamente para que a gente, sabendo da audiência, que são essencialmente estudantes de graduação e pós-graduação, e profissionais da saúde, que essa possibilidade, essa questão da doença metabólica inata esteja sempre em mente quando se for fazer quando se tiver um paciente com uma suspeita de uma doença, de uma certa maneira incomum. Então, tem alguns pontos que eu queria destacar, que assim, quando que a gente deve considerar, quando que a gente deve suspeitar que o paciente pode ter um erro inato do metabolismo. Sempre que se estiver estudando, ele pode ser pensado sempre como uma condição paralela a uma sepse, a uma encefalopatia anóxica, ou a um quadro de intoxicação, por exemplo. Sempre a gente pode e deve suspeitar que esse paciente tem uma doença metabólica. Como muito bem descrito tanto pela Bianca quanto pelo Gustavo, a gente tem um exemplo que inclusive está no livro, da acidemia metilmalônica. O paciente, a criança, morreu por doença metabólica, por acidemia metilmalônica. E o que foi inicialmente entendido? Que ele tinha sido intoxicado. Na verdade, não era uma intoxicação, era uma doença metabólica. Outro ponto que é importante quando que o profissional de saúde, essencialmente o médico e o pediatra, considerem um erro inato, que é um potencial erro inato do metabolismo, quando há uma persistência de sintoma mesmo após o tratamento. Então, trata-se para sepse ou trata-se para qualquer outro desses quadros, e não há uma melhora. Então, o sintoma vai sempre persistindo, mesmo quando o profissional de saúde, a equipe de saúde, está fazendo o tratamento. Então, essa recorrência
essa manutenção da sintomatologia, ela sempre deve ser levada, sempre deve se ter isso em mente, tá? E manter a suspeita de uma doença metabólica. Como bem descrito pela Bianca quando estava discutindo sobre os padrões de herança, a doença metabólica, os erros inatos do metabolismo, na sua grande maioria, são doenças autossômicas recessivas. Então, muitos casos eles podem acontecer com ausência de histórico familiar. Então, não necessariamente porque precisa se pesquisar, deve-se pesquisar sempre o histórico familiar, mas muitas vezes os pais são heterozigotos, tiveram filhos que são heterozigotos, ou seja, não tem doença, e tiveram então mais um filho que dessa vez é homozigoto recessivo, e vai então apresentar a doença. Um ponto que deve ser sempre que o médico e o investigador deve ter em mente e sempre fazer essa pesquisa, de fazer essa análise familiar, é fazer questionamento por morte neonatal familiar de causas não determinadas. Às vezes houve uma morte suspeita, com uma causa não claramente conhecida, de um parto, de um feto anterior, de uma gravidez anterior. Então, isso deve-se ter sempre em mente, que são também indicativos potenciais para um paciente com doença metabólica. E um outro ponto que é importante a gente discutir e destacar é que essas doenças elas não têm uma apresentação estreita e exata. Elas podem se manifestar de maneira aguda, elas podem ser crônicas, elas podem ser recorrentes, em que o paciente tem períodos em que ele faz crise e entra em períodos de remissão e pode depois fazer uma crise, ou são doenças que podem progredir. Então elas não têm, se a gente pensar que a gente está falando de um universo de mais de 1000 doenças, dificilmente 1000 doenças seguiriam uma ordem e todas com uma apresentação muito semelhante. Então elas vão ter apresentações bastante distintas, e podem ser observadas em qualquer idade, desde do período bem próximo do nascimento e até período pré-natal, quanto no curso da vida. Falando então do período de apresentação dos sintomas, então eu já quero deixar claro para vocês que dificilmente eu vou falar de doenças específicas. Falar de doenças específicas, a gente está pensando num universo de mais de 1000 doenças, seria estreitar muito o escopo de trabalho, de análise. Então, a minha ideia aqui é falar de uma maneira bastante ampla, para que a gente tenha isso em mente, tenha todos esses pontos em mente quando houver a suspeita, então, de uma doença, vamos dizer assim, estranha ou diferente. Então, a gente pode ter apresentações mesmo no período pré-natal, então, pode-se observar no feto malformações, displasias, até mesmo sinais funcionais, como, por exemplo, atraso no crescimento, dimorfismo facial. Algumas doenças se observa macrocefalia ou microcefalia. Então, isso vai estar, o sintoma ele vai estar muito também relacionado à via metabólica, onde há o bloqueio que vai então causar a doença. Geralmente,
a maior parte das doenças são observadas, tá? E são identificadas no período neonatal e na primeira infância. Tá? Por quê? Porque geralmente uma criança, um bebê, ele nasce, espera-se que ele nasça bem e que ele tenha um desenvolvimento a contento e a termo. Então ele consiga crescer e se desenvolver da melhor maneira possível. Porém, né, no período neonatal, tá, em muitos casos se observa, então, quadros de encefalopatia aguda, convulsões e hipotonia, ou seja, quadros neurológicos. Tá? Os pacientes em determinadas situações apresentam alterações hepáticas e alterações gastrointestinais, tá? Ou alterações cardíacas e alterações musculares. Tá? Eu fui separando em termos de sistema, o sistema que a gente que está comprometido, ou seja, o sistema nervoso central, o sistema muscular e cardíaco, fígado e sistema gastrointestinal, né? Porque a gente vai ver que tem doenças que acometem mais o sistema nervoso central, outras acometem mais o coração e músculos, outras causam disfunção hepática bastante pronunciada. E como o Gustavo destacou mais para o final da fala dele, né, a apresentação também acontece, né, no curso da infância, da adolescência e da vida adulta. Então a gente vai encontrar apresentações em crianças um pouco mais velhas e adolescentes, quadros em que o paciente faz coma, faz derrame, tem crises de vômito associado à situação de letargia. Algumas doenças são características de distúrbios psiquiátricos. Nas doenças, principalmente bastante comum nas doenças de oxidação de ácido graxo, se descobrir a doença quando o paciente faz um exercício de alta carga, um exercício muito intenso, e aí aumenta a metabolização de ácidos graxos, e isso então vai levar a um quadro de doença, tá? A pessoa vai ficar mal, vai procurar o serviço de saúde, e vai então, se fizer uma pesquisa, descobrir que é uma pessoa intolerante a exercícios porque tem uma doença metabólica. E no curso da vida, no curso do desenvolvimento, é comum se encontrar então, um atraso no desenvolvimento associado a síndromes neurológicas. É difícil não falar e não retornar ao que tanto o Gustavo quanto a Bianca já discutiram anteriormente, mas como a gente precisa embasar e falar um pouco sobre sintomatologia, tá? A sintomatologia ela vai estar intimamente associada à fisiopatologia dessas doenças. Tá? E aí a gente tem, como a Bianca muito bem falou, existem várias maneiras de classificar e se elencar os erros inatos do metabolismo, mas uma maneira bastante eficiente é a que trata de quais vias metabólicas estão, em quais vias metabólicas há o defeito, e o que isso causa e o que esse defeito está associado à sintomatologia do paciente. Então, se a gente pensar numa classificação fisiopatológica, a gente vai ter doenças então associadas ao metabolismo intermediário, em que há bloqueio de vias metabólicas, geralmente no metabolismo de aminoácidos, de carboidratos e de ácidos graxos, e o bloqueio dessas vias metabólicas vai levar ao acúmulo desses metabólitos tóxicos, intermediários de via, subprodutos de vias metabólicas, vão estar em concentrações aumentadas nos pacientes. Isso faz com que essas doenças tenham características de doenças de intoxicação. O paciente faz uma crise aguda, em que há um acúmulo de um determinado metabólito, esse paciente vai fazer uma descompensação metabólica, e o quadro
em algumas doenças, o quadro pode ser melhorado ou pode ser amenizado com a redução deste composto que está aumentado, isso caracterizando então uma doença de intoxicação. Né? Como dito anteriormente também pela Bianca, né, a gente tem doenças que estão associadas a disfunções energéticas, a alterações do metabolismo energético, né, que são aquelas em que há comprometimento ou há defeito, né, nas enzimas que estão associadas, que estão envolvidas com a produção de energia. Né? Enzimas da via glicolítica, enzimas do ciclo de Krebs, enzimas da cadeia de transporte de elétrons, e aí a gente tem toda um grupo de doenças mitocondriais em que são causadas por alterações no DNA mitocondrial, e isso vai impactar a síntese das proteínas dos complexos da cadeia de transporte de elétrons, que vai então comprometer a produção de energia. Né? E o terceiro grupo de doenças são as doenças associadas, causadas por comprometimento na síntese, processamento, controle de qualidade e catabolismo de moléculas complexas. Né? Essas moléculas complexas, elas são metabolizadas em organelas específicas, nos lisossomos, nos peroxissomos, e quando essas proteínas, essas enzimas são disfuncionais, né, muitas vezes vai acontecer um acúmulo de um determinado, de uma molécula complexa, de um intermediário complexo, né, ou a falta, não há a síntese, né, de um composto, de uma molécula complexa necessária para o funcionamento celular. Como nós todos somos bioquímicos, e apresentações, seminários dados por bioquímicos não podem faltar rotas metabólicas, eu trouxe para vocês relembrarem, um grande mapa metabólico. Nesse mapa metabólico, vocês vejam que todas as vias, eu gosto de destacar isso quando a gente trata de mapa metabólico, todas as vias elas conversam. Então, a gente tem inúmeros pontos do metabolismo energético, metabolismo de lipídios, metabolismo de carboidratos. O pessoal tem tem sérios problemas, e eu não entendo porquê, com o ciclo de Krebs, metabolismo de aminoácidos. Então, se vocês pensarem, cada risquinho desse aqui, cada conexão entre duas bolinhas, é uma reação metabólica. É uma reação enzimática, é uma transformação, e que é catalisada por uma enzima. Então, a gente pode ter, e a gente deve ter, doenças associadas em praticamente todas essas vias metabólicas aqui. E o que uma doença vai impactar mais ou menos, vai estar, então, associado no que aquela via metabólica está desempenhando, qual é a função, é metabolismo energético, produto final do metabolismo energético é ATP, necessário para realizar trabalho celular. Se essa via metabólica não funciona, vai faltar ATP, a célula vai estar comprometida. Então, quando a gente está pensando e está analisando erro inato, e pensando na sintomatologia, e o Gustavo muito bem descreveu esses dados quando estava falando de diagnóstico, apesar da criança, do paciente não dar grandes informações, ou não dar informações porque não consegue falar, outros sintomas, outras características podem ser perceptíveis por quem está analisando, por quem está trabalhando com aquele paciente. Então, existem diversos... os pacientes, eles exalam odores característicos de algumas doenças. E isso deve ser sugestivo, para que o médico que está analisando tenha isso em mente, que a criança que tem um cheiro estranho, ou que tem uma urina de uma cor estranha,
isso seja levado em conta, tá, e possa, então, ajudar para que se faça, para que se tenha a correta, para que se analise essa sintomatologia e se evolua, então, para fazer a identificação fazer o diagnóstico efetivo e, essencialmente, pensar num potencial tratamento. Tá? Então, eu gostaria de destacar dessa tabela duas doenças. Tá? A acidemia isovalérica, tá? Que ela foi identificada em 1960, foi a primeira acidemia orgânica que foi identificada com cromatografia gasosa. Tá? Esse foi uma situação bastante interessante, em que um químico foi chamado pelos médicos para tentar ver se ele ajudava, se ele tinha alguma ideia sobre um paciente. Né? O paciente estava trancado no fundo de uma ala de um hospital, porque ninguém conseguia chegar perto dele, né? Porque esse paciente estava exalando um cheiro bastante desagradável, né? Um cheiro de, os livros costumam dizer, um cheiro de pé suado, né? Um cheiro de chulé. Né? O químico, quando entrou na sala, porque estava acostumado a trabalhar com compostos com ácidos orgânicos de cadeia curta e aldeídos, ele rapidamente teve um insight de pensar, bom, isso pode ser um acúmulo de algum determinado composto. Né? Voltou para o laboratório, pegou o catálogo, os ácidos orgânicos que ele tinha no armário e foi ver qual que se aproximava daquele cheiro. Tá? E aí, bom, esse ácido aqui, ácido isovalérico. Tá? Depois foi fazer análise, tá? Então conseguiu identificar, tá, que realmente o paciente transpirava, né, ácido isovalérico. As concentrações de ácido isovalérico estavam tão aumentadas, tá, que ele estava exalando ácido isovalérico no hálito, na urina, tá, e no suor. Né? E outra doença que também os pacientes têm um odor de urina bastante característico, tá, é a deficiência da desidrogenase dos alfa-cetoácidos de cadeia ramificada, né, na via de metabolização dos aminoácidos de cadeia ramificada, a leucina, isoleucina e a valina. Tá? Os pacientes, eles urinam, tá? E a urina tem uma característica, um cheiro bastante semelhante a um xarope de bordo ou maple syrup, né? E até enquanto eu estava preparando essa apresentação, eu encontrei um vídeo do Discovery da década passada, que dizia daquelas situações de doenças misteriosas. O título do programa era Meu Filho Tem Cheiro de Panqueca. Por que as pessoas achavam que a criança tinha cheiro de panqueca? Na verdade, se usa muito xarope de bordo, o maple syrup, sobre panquecas. Então as pessoas sentiam aquele cheiro e identificaram que a criança tinha cheiro de panqueca. Na verdade, o odor que a criança estava exalando era relacionado então à doença, né, metabólica que aquela criança tinha. Então, vocês podem ver, são odores bastante desagradáveis, né, que estão associados então ao acúmulo de alguns intermediários. Bom, eu vou falar tentar falar rapidamente para vocês assim, de sintomas comuns nas doenças de intoxicação. O importante das doenças de intoxicação, né, é que elas não interferem no desenvolvimento fetal nem embrionário, e esses pacientes eles têm períodos livres de sintomas. Esses períodos eles podem ser de meses, de dias de meses ou de anos. Tá? Então, se é uma doença de intoxicação, né, o paciente geralmente ele precisa ser alimentado, e é o que acontece, a criança vai para casa, aí ela começa a ser alimentada, ela começa a receber
leite materno ou alguma fórmula, se a mãe não consegue amamentar, tá? E conforme a criança vai se alimentando, ela vai se intoxicando, porque ela não tem, ela tem um bloqueio metabólico que faz com que ela não consiga metabolizar o que ela está, alguma coisa que ela está se alimentando. Tá? Nessas condições, tá, os pacientes eles podem apresentar sintomas tanto sintomas agudos, tá, quanto sintomas crônicos e outros sintomas que podem ser progressivos. Tá? Agudamente, né, um paciente que está intoxicado, tá, geralmente ele vai apresentar um quadro de vômito, tá, uma falência hepática, tá, que pode evoluir para um coma. Tá. Se for rapidamente identificada a causa, o fator causador, tá, rapidamente se retira este agente de intoxicação, tá, e o paciente pode, então, ter uma regressão, tá, da sintomatologia aguda. Isso o que faz com que os pacientes eles fiquem livres dos sintomas por alguns períodos. Tá? No entanto, tá, o paciente não fica completamente livre de sintomas, porque em muitas doenças a gente tem a sintomatologia crônica que está associada, então, que leva a um atraso de desenvolvimento e crescimento, tá? E às vezes no curso da doença, tá, os pacientes eles podem apresentar cardiomiopatia, tá, e neurodegeneração. Tá? E vou destacar novamente, quando eu digo da doença, eu estou falando de uma maneira bastante geral, eu não estou estreitando da doença A ou da doença B. Tá? Porque, como eu falei lá no início, a sintomatologia é bastante variada, tá? E muitas doenças apresentam o mesmo sintoma, o que faz com que, de novo, eu ressalto, a identificação clínica dessas doenças seja bastante difícil. Bom, os pacientes, então, como eu comentei, os pacientes que apresentam essas doenças do tipo doenças de intoxicação, tá? Eles vão fazer crises metabólicas sempre que eles entrarem em jejum, porque então vai fazer um quadro catabólico, tá? Ou jejum, ou febre, tá? Ou doenças intercorrentes, ou se ele tem uma ingesta alimentar aumentada, tá? Ele vai fazer um quadro catabólico ou aumentar a degradação do que ele está ingerindo, tá? E o aumento da degradação vai levar então ao acúmulo dos metabólitos dos intermediários potencialmente tóxicos. Gustavo já discutiu isso, mas então, só para ressaltar, o diagnóstico ele é relativamente simples, né? Passa por análise de metabólitos, ácidos orgânicos, aminoácidos ou acilcarnitinas, né? Mas até chegar numa suposição, numa proposta de fazer uma análise de metabólitos, é um curso, às vezes bastante longo, tá? Que passa, de novo, vou bater nessa tecla novamente, tá? Por uma ideia, tá? E uma suposição, tá? Do médico, tá? De pesquisar como sendo uma doença metabólica. Como eu falei anteriormente, tá? Algumas dessas doenças são tratáveis, tá? A partir da remoção dos metabólitos, ou seja, eu reduzo a ingesta, tá? Através de uma dieta especial, faço uma suplementação com vitaminas para que tente-se melhorar a função de algumas enzimas. Gustavo destacou da diferença dos tipos de acidemia metilmalônica e acidemia metilmalônica causada pela deficiência do cofator. Muitas vezes parece ser acidemia metilmalônica, defeito na metilmalonicoamutase, mas é um aumento de ácido metilmalônico causado pela falta do cofator da enzima. Então, faça uma suplementação de vitaminas, tá? Para tentar melhorar a situação do paciente.
né? Além disso, é possível fazer a administração de medicamentos que aumentem a excreção, né? Ou seja, eu diminuo a ingesta, né? Com uma dieta especial, tá? E aumento a excreção do composto potencialmente tóxico, né? Então, eu faço com que a gente consegue fazer com que o paciente tenha uma melhora, né? No quadro, naquele quadro de, naquela crise metabólica que ele tá tendo. Comumente se observa em doenças em que há um comprometimento energético, um problema de déficit energético, né? Os pacientes geralmente eles têm crises recorrentes, que são desencadeadas por eventos catabólicos, ou seja, o paciente faz catabolismo, tá? Precisa aumentar a geração de energia, tá? Mas tem um comprometimento no seu sistema de geração de ATP. Tá? O que se observa comumente nesses pacientes? Tá? Alterações cerebrais e ópticas, tá? Hepatomegalia, ou seja, alterações hepáticas, tá? Alterações também a nível cerebral, hipotonia, tá? E cardio e miopatia. Tá? E se a gente pensar nos órgãos que estão sendo afetados aqui, nos sistemas, tá? São sistemas altamente dependentes de energia. Tá? Então, o cérebro é altamente dependente de energia, o coração, tá? E os músculos altamente dependentes de energia. Tá? O fígado altamente dependente de energia para realizar todas as reações metabólicas que ele deve desempenhar. Tá? Então, a falta de energia, o déficit energético, o comprometimento causado pela doença mitocondrial, pela disfunção nos complexos da cadeia de transporte de elétrons, por um possível alteração em enzima do ciclo de Krebs, ou por alguma dano em enzima da via glicolítica ou em transportador de glicose, tá? Vão culminar na diminuição de ATP. Tá? E isso, então, vai estar associado, tá? Vai levar a um sintoma comum neurológico, tá? Hepático e muscular, que são tecidos altamente dependentes de energia. Tá? Outro achado bioquímico que é bastante importante nessas doenças, tá? São os quadros de hipoglicemia, né? Acidose e aumento na concentração de ácido lático na circulação. Com relação a uma sintomatologia comum em doenças causadas por acúmulo de moléculas complexas, doenças de moléculas complexas, tá? Esses quadros eles geralmente são progressivos, tá? Não dependem de eventos, tá? E não estão relacionados a uma ingesta alimentar. Tá? Então, são doenças associadas ao turnover de moléculas complexas intracelulares. Tá? Então, elas devem ser continuamente regeneradas, degradadas e novamente sintetizadas, tá? Mas se nessas doenças há um bloqueio nessas vias metabólicas, tá? Muitas delas vão se acumular. Tá? Então, como já foi falado anteriormente, tá? A gente tem as doenças lisossômicas de depósito, as doenças peroxissomais, tá? Os erros inatos tanto de purinas quanto de pirimidinas, defeitos na síntese de colesterol e ácidos biliares, que vão compor, né, este grupo de doenças de moléculas complexas. Falando um pouquinho sobre os principais sintomas neurológicos, o que a gente encontra bastante frequente em erro inato de uma maneira geral são quadros de encefalopatia, tá? Coma e letargia, que são bastante frequentes nas doenças de intoxicação. Tá? O neonato, quando tem dificuldade de sucção e de ser alimentado, então ele pode, essa dificuldade de sucção, ela pode ser causada por uma questão, um dano central, uma alteração a nível do sistema nervoso central, tá? Ou por causa da intoxicação ele faz uma recusa alimentar também. Tá? O que confunde muitas vezes com os quadros de sepse
tá? São os problemas neurovegetativos causados, observados nesses pacientes, tá? Que são alterações de respiração, apneia, bradicardia, hipotermia, tá? Que são frequentemente confundidos com quadros infecciosos, tá? Além, claro, dos quadros convulsivos e hipotonia, tá? Que são frequentemente observados. Elenquei nesse slide para vocês sintomas hepáticos, gastrointestinais, cardíacos e musculares. Tá? Então, geralmente os pacientes podem ter hepatomegalia, falência hepática, icterícia, tá? Esteatose, acúmulo de lipídios, de ácidos graxos no fígado, em situações em que há um bloqueio no metabolismo de ácidos graxos, tá? Falência cardíaca, também os pacientes, tanto a acidemia propiônica quanto algumas doenças de oxidação de ácidos graxos, os pacientes apresentam falência cardíaca, fazem cardiomiopatia e podem evoluir a óbito por lesão cardíaca causada tanto pelo acúmulo dos compostos quanto pela falta de intermediários, tá, que são necessários para o funcionamento do órgão e do tecido. Né? A gente já discutiu, já falamos sobre a intolerância aos exercícios, tá? E uma mioglobinuria recorrente é comum, tá? Quando há uma lesão muscular. Tá? Então, o paciente vai fazer um exercício, tá? Ele é intolerante ao exercício porque ele descobre que tem uma doença metabólica ou não sabe que tem uma doença metabólica, faz lesão muscular e aumenta, então, a excreção de mioglobina. Rapidamente, só para discutir que a gente olhar a clínica do paciente não é simples. Tá? Então, a clínica ela deve ser sempre analisada em associação com a análise bioquímica. Tá? E que análise bioquímica? De quais amostras? Tá? Então, é muito relativamente fácil ter acesso no hospital para uma criança que dá entrada em crise a amostras de sangue e de urina. Tá? Então, o que se deve fazer? Se analisar a urina, analisar o odor, analisar aspecto, analisar pH para saber se esse paciente pode estar com uma acidose, tá? Analisar a presença de substâncias estranhas na urina, no sangue, analisar a glicemia para fazer um quadro diferencial para saber se esse paciente se ele está hipoglicêmico. Ele não está hipoglicêmico por uma causa, porque ele tem uma hiperinsulinemia. Tá? Então, qual é a causa dessa glicemia, dessa alteração na glicemia? Está associada à insulina ou não está associada à insulina? Como é que estão os eletrólitos? Tá? Ele está excretando, ele tem aumento das concentrações de ácidos orgânicos, de lactato, de piruvato e de 3-hidroxibutirato. Tá? Ele está fazendo hiperamonemia. Se ele está fazendo hiperamonemia, pode ser um sugestivo de uma lesão, de um defeito no ciclo da ureia. Tá? Então, ele não consegue metabolizar o nitrogênio. Tá? Ele está com aumento da circulação de ácidos graxos livres. Tá? Como é que estão as enzimas marcadoras de lesão tecidual? Como é que está a função hepática? Olhando transaminases e as outras enzimas de função hepática. Como é que está a creatina quinase? Então, tudo isso deve ser tomado em consideração junto com o quadro clínico para se ter uma suspeita de uma possível doença metabólica. Né? E que depois, como muito bem dito pelo Gustavo, o diagnóstico definitivo vai ser feito a partir de técnicas mais elaboradas, como cromatografia, como análise molecular. Tá? Então, isso é um outro ponto que é um pouco mais para frente, mas até aqui
com uma boa interpretação clínica, tá, e bioquímica, é possível se fazer uma suposição de um possível diagnóstico, né? Eu trouxe para vocês nesse slide um quadro que está no livro Doenças Metabólicas Inatas, o Diagnóstico e Tratamento, do Sadoubet, que eles chamam essa tabela de o neonato doente, né? Um algoritmo para a identificação de erros inatos do metabolismo tratáveis, né? Porque, como a gente já discutiu, né, são mais de 1000 doenças, né? Então, não é possível, na verdade é possível, mas é bastante difícil se conhecer a sintomatologia de todas elas, né? Por mais que seja um profissional que vive o dia a dia, vive este dia a dia, tá? Não é muito fácil se conhecer e se ter suspeita de todas as doenças possíveis, né? Então, existem diversos algoritmos, tá, que vão ajudando o profissional de saúde a tomar um caminho ou outro, e isso vai fazer levar uma doença, uma suposição, uma sugestão para uma determinada doença ou outra, né? Mas, além desses, existem outros algoritmos que são bastante úteis, né, para que se chegue num potencial, numa suspeita, tá, e talvez depois num potencial, num diagnóstico. Bom, e finalmente, então, como a gente já disse, então são mais de 1000 doenças identificadas, né? E nessas 1000 entidades, nessas 1000 doenças diferentes, tá, a evolução clínica dos pacientes ela vai sempre depender de diversos fatores, né? Qual é a severidade do defeito metabólico, tá? Então, para a mesma doença, existem pacientes que são bastante graves e pacientes que conseguem ser assintomáticos, tá? Então, a severidade e a característica do paciente vai estar intimamente associada à evolução clínica dele, né? Mas um ponto que é bastante importante e que o Gustavo destacou muito bem, tá, são, na verdade, 2 pontos, tá? Tanto o diagnóstico precoce quanto a disponibilidade de tratamento e de equipe para fazer o tratamento adequado, né? Porque a gente sabe, alguns erros inatos eles têm um prognóstico melhor do que outros. Então, alguns pacientes eles vão ter uma evolução mais satisfatória, tá? Outros pacientes vão ter uma evolução um prognóstico bastante ruim, tá? Em que provavelmente talvez evoluam para uma vida vegetativa ou evoluam para a morte, né? Então, mas essencialmente a gente precisa conhecer e fazer um diagnóstico precoce para, no caso de doenças de intoxicação, evitar quadros que são possivelmente causados pelo acúmulo desses metabólitos. E eu acho que são pontos que vão ser discutidos nas palestras de amanhã, o papel dos metabólitos acumulados na patogênese das doenças. Então, quando a gente consegue identificar a doença precocemente, a gente consegue fazer com que o paciente não tenha o metabólito acumulado, e esse metabólito acumulado ele é potencialmente tóxico e ele pode, então, causar, por exemplo, a cardiomiopatia ou a disfunção neurológica que a gente observa em algumas doenças. E tem mais um slide de considerações finais, tá? Então, isso é o que eu falei, alguns pacientes eles conseguem ter uma vida longa e satisfatória, porém, muitas crianças elas podem, mesmo controladas, apresentar um déficit neurológico que é progressivo, tá? Dificuldade de aprendizado e retardo mental. Então, mesmo em quadros controlados, ainda há o acúmulo de alguns metabólitos, tá? A falta de alguns metabólitos, e isso, então, pode impactar no curso da vida de alguns pacientes, tá? Portanto, eu não sei se tem na audiência estudantes do curso de medicina, mas acho que tem bastante gente
da saúde, especialmente o pessoal da saúde, tá? Eu destaco que é fundamental que o profissional de saúde, tá, reconheça essas condições, tá, saiba manejar, saiba lidar com esse paciente, ou saiba como tem uma suposição de como lidar com esse paciente até que saia o diagnóstico definitivo, tá, e que então faça o acompanhamento, a indicação para um acompanhamento para um especialista. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Professor Emílio, de novo, muito obrigado pelo convite.